Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Eu sou o pastor Cristiano Lopes e ao meu lado o pastor Márcio Bretas. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que sempre está aí acompanhando o programa Semeando Vida, que Deus te abençoe. Pastor, em todo momento na Bíblia Sagrada, né, Deus revela quem Ele é. E o povo conhecia todos os milagres e maravilhas que Deus fazia. Era o maná que descia do céu, era a água que saía da rocha, era o mar vermelho que se abria, era o Daniel jogado na cova dos leões, e a palavra diz que o rei Dario estava tão preocupado que não dormiu a noite toda, de manhã vai lá, manda tirar a pedra, sai Daniel vivo daquela situação, e ele diz assim, agora o Deus de Daniel é o Deus de todo mundo. Acabou essa história, vamos servir esse Deus. Então todo mundo conhecia essa expressão de um Deus poderoso, de um Deus que trabalhava no meio do povo, mas as pessoas não tinham o relacionamento de Deus como Pai. Jesus Cristo ele vem exatamente para trazer essa consciência de paternidade através daquilo que é esse filho primogênito de muitos irmãos. E as expressões que vêm a partir daí, exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, né, fala de um fariseu chamado Nicodemos. Eu gosto muito desse cara. E aí a expressão desse texto de João fala que Jesus dizendo para esse Nicodemos que era necessário que ele viesse a nascer de novo. Porque depois desse novo nascimento, ele entenderia a paternidade daquilo que é o Deus poderoso, grandioso, mas um Deus como Pai nesse relacionamento. Hoje em dia, pastor, eu acredito que você que está ouvindo ou assistindo o programa, você que tem uma igreja, você que é membro da nossa igreja, tem essa consciência da grandeza de Deus, tem essa consciência do poder de Deus, e talvez você até expresse isso, né? Que Deus é o teu Pai. Mas, a bem da verdade, existem muitas pessoas entristecidas, desistindo do Evangelho, porque constrói essa percepção de um Deus que vai fazer tudo o que ela quer. Mas não de um pai. Seu pai já te disse não em algum momento? Você já disse não para suas filhas? Deus já te disse não? Deixou de ser seu pai? E tem muita gente, pastor, desistindo porque constrói em muitos lugares essa percepção de um Deus que vai trazer todas as realizações de desejos, sonhos e projetos. A gente não sabe que Deus é esse, porque tem muita coisa que acontece que não é de Deus, mas a pessoa está achando que é. Está dentro da igreja recebendo coisas que não é de Deus e está achando que é. Paulo fala que o Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar muita gente dentro da igreja, os eleitos. Então, nessa construção, talvez você está aí como filho de Deus, você tem um pai que não realizou todos os seus sonhos, não realizou todos os seus projetos, não satisfez toda a sua necessidade, e de repente a sua atitude não é de filho, não é de filha, é de uma pessoa amargurada, de uma pessoa entristecida. Já viu aquela expressão de alguns adolescentes, que vou sair de casa, eu não vou ficar mais aqui, porque o pai disse não ou amargurou-se por alguma coisa, né? E a igreja evangélica hoje, as que se dizem evangélicas, estão satisfazendo todos os desejos de um monte de gente, como se a igreja tivesse essa condição, usando Deus não como pai, mas essa entidade no mundo espiritual com poder, para tentar seduzir as pessoas a permanecerem num relacionamento de um Deus poderoso, é verdade, mas não de um pai que consegue ser amoroso. Mas o Salomão diz, né, em Provérbios 3, você precisa entender esse pai que disciplina o filho como quem disciplina amando. E a gente vai continuar nossas infantilidades, meninices, a gente deixa de crescer sem esse relacionamento profundo com Deus, pastor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, que a turma conhecia. E aí, mas a gente já vê, pastor, lá com Abraão, Deus tratando com ele essa questão de entendimento do relacionamento de pai. Porque Deus fala assim para ele, vou te fazer pai das nações. Então, essa situação de pai para Abraão ficou muito forte. Pensou, como é que eu vou ser pai? Se minha mulher é estéril, eu já estou velho, como é que vai ser esse negócio? Mas Deus sempre colocou isso, você vai ser pai das nações. Aí, todo o relacionamento de Abraão com Deus foi além daquilo que era o Deus Todo-Poderoso, mas foi algo mais íntimo, né? Chama de amigo, foi um negócio mais próximo, mais íntimo ali. E Abraão consegue, eu acho que passar isso ali pro filho, e depois vem as outras gerações, ele consegue passar um pouco até aonde o povo se perdeu. Por quê?
A gente, hoje, tratando dos dias de hoje, tem pai que diz não, né? Mas tem pai que deixa o filho fazer o que quer fazer. E às vezes a forma também que diz não é ensinando por que está dizendo não. É só a autoridade, o autoritarismo de pai. Não vai porque eu não quero que faça. Mas também não ensina o porquê. Aí, entenda isso. Existe pai hoje, pastor, que o exemplo, o menino está namorando uma garota. Aí eu prefiro que ele namore aqui dentro, tá aqui dentro de casa, porque eu tô vendo. E não é namorar como era na nossa época. Beijinho, abraço, não. Aí dorme junto no quarto, mas eu prefiro que durma aqui do que vá para motel. É desse jeito. Então, pai permitindo que o filho faça um monte de coisa dentro de casa. Aí você traz isso para a igreja. Existem pessoas querendo fazer um monte de coisa dentro de casa achando que o pai vai permitir. Entende? Então, essa visão que as pessoas têm de Deus como pai, cara, é deturpado. Como que se Deus tivesse concordar com as coisas erradas que a gente permite os nossos filhos fazer aqui, entendeu? Não é melhor estar aqui dentro do que estar... Então, aí dentro da igreja pode fazer um monte de coisa porque o pai vai deixar, vai permitir. Então é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. Cara, tá errado. Essa visão, entende, pastor? Que muitos evangélicos têm de Deus como pai, é só o pai que abre a carteira, é só o pai que abre a porta, é só o pai que... Sabe aquele pai para você sugar? Só isso. Não tem o relacionamento tirando aquilo que nós queremos para viver o que Deus quer. A gente não pensa nisso, pastor. O que o pai quer, o que o pai deseja, o que eu faço para agradar. Aí a gente vê outro camarada que tinha esse Deus todo poderoso e tal, mas ele tinha um relacionamento diferente. Foi Davi, cara. Davi falava coisas com Deus que muita gente daquele tempo não falava. Acho que a situação do levita, do louvor, da música, na vida de Davi fez isso também acontecer, né? Davi, ele tinha prazer, cara, de estar na presença de Deus. Vale muito mais um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Então ele se expressava de uma forma, o filho desejoso do pai. Então Davi não está preocupado muito com o trono, com tudo. Deus colocou, mas o que ele queria mesmo, embora com todas as falhas que ele teve, era esse relacionamento, vendo Deus como verdadeiramente um pai. A gente vai percebendo, né, que tem... a gente está falando com muita propriedade, mas com amor. Existe aquele pai que, pela ausência, né, ele vai suprir a ausência paterna com coisa. Aí o filho acaba vendo o pai nessa expressão, né, como se fosse um cifrão. O filho pródigo, ele tem essa atitude com o pai dele. Mas a gente tem que trazer isso para nós, pastor, nossa consciência como líderes de igreja, como pais, que existem certas situações ou certas falas, certos lugares que apresentam esse Deus que vai suprir por conta de uma ausência. É como se você está subindo a montanha para que Deus faça o que você quer que Ele faça, o que Ele tem que fazer, que é o que você quer, e Deus não vai fazer dessa forma, e muitos lugares constrói esse pai que parece que está devendo alguma coisa para o filho, porque de uma certa forma é um pai ausente, né? E aí ele está ali obrigando o pai a fazer. Aí é oração, aí é jejum, aí é subir a montanha, aí é o choro, aí é o doce, vou sair da igreja, não vou no culto, não vou fazer, para expressar para o pai algo da sua infantilidade, onde de repente o pai está dizendo não é agora, não é nesse tempo, ou não é mesmo. E a gente vai deturpando o que é uma fé cristã, como Paulo fala, desse espírito de adoção, né? Vai deturpando para uma fé de aquisição. A minha fé agora é para eu adquirir alguma coisa. A fé não é para eu me doar daquilo que eu consigo fazer, mas é para eu ganhar algo. E essa fé distorcida em qualquer lugar que a gente fala de religião, esse tipo de fé, mas não tem nada a ver com a fé cristã. Então a gente está caminhando para passos largos, né? Eu fico feliz com isso, para a volta de Cristo nesse tempo, pastor. Verdade. Aí a gente entende que ainda dá tempo, né, cara, de mudar o pensamento a respeito daquilo que é Deus. Porque quando você enxerga Deus como o Deus Todo-Poderoso, você só se aproxima dele quando está precisando, né? Mas quando você enxerga Deus como Pai, cara, você vai ter sempre o desejo de estar perto dele, do relacionamento, né? Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Que você aprenda a buscar o teu papai que está no céu. Beijo no coração.